Imagine acordar todos os dias com a sensação difusa de que algo está errado, mas você não consegue explicar exatamente o que. Seu peito aperta, suas memórias parecem distorcidas, e até mesmo suas certezas mais profundas começam a desmoronar. Um elogio à sua roupa vira uma crítica velada. Uma preocupação que você expressa é tratada como drama. Um erro cometido por outro é magicamente atribuído a você. E o pior, você começa a acreditar nisso. Já se perguntou por que tantas pessoas, mesmo inteligentes e fortes, se veem presas em relações onde constantemente duvidam de si mesmas? Esse é o coração do gaslighting, uma forma de abuso emocional sutil e devastadora, onde o manipulador distorce a realidade com tamanha precisão que a vítima passa a questionar sua própria sanidade. E aqui está a primeira verdade incômoda. Quanto mais sensível, empático e inteligente você é, mais vulnerável se torna a esse tipo de abuso. É o paradoxo cruel da consciência emocional. Maquiavel, em O Príncipe, não escreveu sobre relacionamentos amorosos ou família, mas descreveu com maestria a dinâmica do poder, do controle e da manipulação. Quando ele disse que os homens, em geral, julgam mais pelos olhos que pelas mãos, porque a todos é dado ver, mas a poucos tocar. Ele antecipava o mecanismo central do gaslighting, a manipulação da percepção, um jogo onde a aparência substitui a realidade, onde o abusador encena empatia, amor e preocupação enquanto constrói, pouco a pouco, o colapso da identidade do outro. Você se lembra de quando começou a duvidar de si? Da primeira vez que sentiu que estava exagerando, quando antes tinha certeza de que algo era real? E se eu te dissesse que esse momento não foi um acaso, mas uma estratégia? Que você não estava ficando louco mas sendo reprogramado emocionalmente? A ciência começa a entender o impacto do gaslighting sobre o hipocampo, a região do cérebro ligada à memória e à orientação emocional. Estudos mostram que o abuso emocional reiterado gera uma espécie de curto-circuito entre a memória afetiva e a racional. A vítima sente que algo está errado, mas não consegue sustentar essa sensação com fatos. A dívida instala-se como um veneno lento corroendo a autoconfiança. Agora, feche os olhos por um instante e responda. Quantas vezes você pediu desculpas por algo que não fez? Quantas vezes ouviu que estava exagerando, que era sensível demais, que sua memória estava falha? Quantas vezes se calou para evitar mais uma discussão que te deixaria ainda menor? O gaslighting não é apenas uma estratégia de controle. É um ritual sistemático de apagamento. Apagamento da opinião, da memória, da identidade. E ele pode vir de um parceiro romântico, de um pai, de uma mãe, de um chefe, de um amigo. Pode vir com um sorriso, com um cafuné, com um "é pro seu bem". Você consegue perceber quando está sendo manipulado Sabe identificar os sinais precoces do gaslighting? E mais importante, sabe como recuperar sua força após ter sido devastado emocionalmente por ele? Hoje, vamos destrinchar o mecanismo do gaslighting com a frieza cirúrgica de Maquiavel e o calor humano da psicologia contemporânea. Vamos revelar como ele se instala, por que ele funciona e como se libertar desse cativeiro invisível. Mas antes de seguir, eu preciso que você aceite um pacto comigo, um pacto de lucidez. Porque algumas verdades que você vai ouvir aqui vão doer, vão fazer você lembrar, vão te enfurecer, mas também vão te libertar. Está pronto ou pronta para relembrar o que tentaram apagar de você? Então, vamos começar. A história do gaslighting não começa com um relacionamento abusivo moderno. Ela tem um marco simbólico em 1938, na peça de teatro Gaslight, escrita por Patrick Hamilton. Nela, um marido manipula deliberadamente pequenos elementos do cotidiano de sua esposa para que ela comece a duvidar da própria sanidade. Ele diminui a intensidade das luzes a gás da casa,
esconde objetos e insiste que ela está imaginando coisas. O termo nasceu ali, mas o mecanismo é ancestral. Vamos olhar para a neurociência por um momento. Quando uma pessoa sofre gaslighting, de forma repetida, seu cérebro entra em um estado constante de estresse e vigilância. Isso ativa a amígdala, estrutura relacionada ao medo, e reduz a atividade do córtex pré-frontal, responsável pela tomada de decisões e raciocínio crítico. Em outras palavras, quanto mais você é manipulado, menos capacidade tem de perceber que está sendo manipulado. Isso é proposital. Um gaslighter eficiente sabe que precisa desestabilizar seu julgamento para assumir o controle. Ele não grita o tempo todo. Ele sussurra. Não fere com tapas, mas com pequenas incisões na alma. Você tem certeza de que foi assim mesmo? Não foi isso que você me disse ontem. Eu acho que você está muito cansado, para lembrar direito. Cada frase é um bisturi. E aqui entra o conceito de dissonância cognitiva. Quando duas ideias conflitantes convivem no mesmo espaço mental, o cérebro tenta resolver a contradição, muitas vezes sacrificando a verdade mais dolorosa em favor da mais confortável. Assim, a vítima de gaslighting prefere acreditar que está mesmo enganada a aceitar que está sendo manipulada por quem ama. A psicologia evolutiva também oferece pistas. Nossa espécie evoluiu para se adaptar a grupos e preservar vínculos sociais. Questionar a realidade imposta por um membro dominante do grupo, como um parceiro romântico ou um superior hierárquico, pode significar risco de exclusão. Nosso cérebro foi moldado para se conformar, não para confrontar. Maquiavel entenderia isso perfeitamente. Em sua obra, ele alerta que a estabilidade do poder não depende apenas da força, mas da capacidade de fazer com que o dominado aceite sua condição. O gaslighter moderno é um príncipe emocional, governa sem coroa, mas com a mesma astúcia descrita por Maquiavel. Por que então algumas pessoas parecem imunes ao gaslighting, enquanto outras são devastadas? Uma resposta está na formação emocional primária. Indivíduos que cresceram em ambientes onde suas emoções foram invalidadas, onde precisaram ser fortes cedo demais ou onde amor vinha com condições, têm maior propensão a normalizar o abuso. Eles já foram treinados para duvidar de si. Você se reconhece nisso? Consegue lembrar de momentos na infância em que sentiu que sua dor era pequena demais para ser levada a sério? Que era sensível demais? Que não era para tanto? Esse pano de fundo emocional cria uma abertura. E um abusador experiente fareja essa abertura como um predador fareja fragilidade. Não é por acaso que muitos gaslighters se mostram encantadores no início. Eles validam, acolhem, elogiam, criam um vínculo forte para depois usá-lo como ferramenta de controle. Esse processo, conhecido como idealização e desvalorização, é muito estudado na psicologia dos transtornos de personalidade, especialmente no narcisismo patológico. Primeiro, a vítima é colocada em um pedestal. Depois, é empurrada ao chão. E, por fim, é mantida em um estado de confusão constante. Mas, o que acontece com o corpo ao longo desse processo? O cortisol, hormônio do estresse, permanece alto por longos períodos, afetando o sono, o apetite e o sistema imunológico. A oxitocina, ligada ao vínculo afetivo, é manipulada através de ciclos de afeto e rejeição. Em termos fisiológicos, a vítima se torna dependente do abusador, como um viciado se torna dependente de uma droga. Sabendo disso, responda sinceramente. Você tem se sentido exausto sem motivo? Tem tido lapsos de memória, insônia, sensação de alerta constante mesmo em situações seguras? Seu corpo pode estar gritando o que sua mente ainda não conseguiu dizer. Vamos entender então as camadas dessa arquitetura emocional nos próximos blocos. Porque para se libertar, é preciso nomear. E para nomear é preciso conhecer. E você, está preparado ou preparada para mergulhar ainda mais fundo nas origens desse cativeiro invisível?
chegamos ao momento de desvelar a anatomia interna do gaslighting em suas 3 camadas principais: a estrutura psicológica do manipulador, a vulnerabilidade emocional da vítima e o ambiente social que perpetua o ciclo. 3 pilares interligados como as engrenagens de uma máquina invisível, mas mortal. Vamos dissecar cada um deles com o bisturi afiado da consciência. A primeira camada é a mente do gaslighter. Esse indivíduo não é necessariamente um sociopata. Pode ser um colega de trabalho, um familiar, um companheiro carismático. Mas em comum há um traço central: a necessidade obsessiva de controle. Esse desejo nasce muitas vezes de uma insegurança profunda, camuflada por uma fachada de autoconfiança. Segundo a psicologia analítica, esse comportamento reflete uma sombra reprimida, um conjunto de traços indesejáveis que o indivíduo projeta no outro para não encarar em si mesmo. Não se engane, o gaslighter não manipula apenas por prazer. Ele manipula para manter intacta a própria narrativa de grandiosidade. Para isso, ele precisa de um outro que carregue suas falhas. Como diria Maquiavel, o príncipe deve aprender a não ser bom quando isso for necessário. Para o gaslighter, manipular é necessário. É sobrevivência de ego. A segunda camada é a arquitetura emocional da vítima. Vítimas de gaslighting têm um perfil emocional muito específico: alto grau de empatia, forte necessidade de aprovação e uma tendência a internalizar conflitos. Em muitos casos, essas pessoas são cuidadoras, mediadoras, pacificadoras. Elas preferem sofrer a ver alguém que amam sofrendo. Isso cria um solo fértil para o gaslighting, pois o manipulador percebe rapidamente que não será confrontado. Aqui é onde entra a psicodinâmica da culpa. A vítima é condicionada a se sentir culpada por cada crise, cada briga, cada olhar torto. Isso se chama culpa introjetada. Uma culpa que não pertence a ela, mas que ela aceita como se fosse. O gaslighter planta a semente e a vítima rega, com autorrecriminação. A terceira camada é o contexto social que valida, ou pelo menos silencia, o gaslighting. Amigos que dizem, mas ele é tão gentil. Família que responde, você está exagerando. Ambientes de trabalho que premiam a performance do manipulador e ignoram os danos colaterais. É o que a sociologia chama de conivência estrutural. A sociedade adora narrativas de sucesso, carisma e controle. Poucos querem enxergar o que acontece nos bastidores. Vamos a um exemplo real. Clara, 34 anos, gerente de projetos, relatou que seu ex-companheiro começou a dizer que ela estava esquecendo coisas. Aos poucos, ele alterava detalhes de conversas passadas e dizia: "Você está ficando confusa de novo." Quando Clara reagia, ele a abraçava e dizia: "Eu só quero te ajudar." A confusão virou rotina. Ela passou a anotar tudo, duvidar de si e finalmente buscar terapia. Seu terapeuta a ajudou a identificar o ciclo. Hoje, Clara descreve esse período como um sequestro da minha realidade. Outro caso é o de Daniel, 42 anos, publicitário. Seu chefe o elogiava em reuniões, mas em privado o humilhava sutilmente. Quando Daniel questionava, ouvia: "Você é muito sensível." Aos poucos, Daniel parou de opinar, evitava apresentar ideias, sentia-se incompetente. Uma colega percebeu a mudança e sugeriu que ele pesquisasse sobre gaslighting. Isso o despertou para a manipulação velada que sofria. Pediu transferência de setor. Hoje é líder de equipe e mentor de jovens profissionais. Perceba, não se trata de fraqueza, mas de condicionamento emocional e social. E a pergunta que não quer calar: quantas Claras e Daniels você conhece? Ou será que você é uma delas? Quando o gaslighting se instala, ele opera em 3 fases: idealização, desvalorização e controle. Maquiavel diria que é assim que se consolida o poder, criando dependência, cultivando medo e alimentando a esperança.
esperança de que o abusador volte a ser aquele que era no início. Mas ele nunca foi. Aquilo era a isca. O gaslighting é um cativeiro sem grades. A chave está dentro, mas às vezes ela está escondida sob camadas de culpa, medo e silêncio. Vamos seguir escavando até encontrá-la. Você está disposto a continuar? Agora que compreendemos a estrutura invisível do gaslighting, é hora de romper suas amarras com 4 estratégias práticas. Não apenas teóricas, mas ritualizadas, quase como antídotos emocionais. Cada uma dessas estratégias será como uma espada afiada, forjada na dor e temperada na lucidez. Vamos empunhá-las. A primeira estratégia é o ritual do registro imediato. O manipulador vive da distorção da realidade. Logo, a verdade precisa ser registrada antes que ele a reescreva. Todos os dias, ao final do dia, dedique 15 minutos para anotar 3 eventos que provocaram desconforto. Não filtre. Não edite. Use post-its vermelhos. Coloque-os em um mural visível. Seu espelho, sua geladeira, seu armário. Isso serve para lembrar que sua percepção é válida, real e documentada. O registro é o primeiro grito de liberdade. Exemplo: Mariana, 28 anos, escreveu por uma semana os momentos em que seu parceiro dizia que ela não sabia conversar. Ao reler, percebeu que sempre ocorriam quando ela discordava dele com argumentos claros. A manipulação se desfez diante da evidência empírica. A segunda estratégia é o ritual da testemunha neutra. Uma das táticas do gaslighter é isolar a vítima. Quebrar esse isolamento é vital. Escolha uma pessoa de confiança, preferencialmente fora do seu círculo afetivo imediato, para relatar fatos de maneira objetiva, semanalmente. Pode ser um terapeuta, um mentor ou até um diário de vídeo privado que você revisita a cada 30 dias. A função dessa testemunha é confirmar que você não está inventando ou exagerando. Exemplo: Leandro, 39 anos, passou a enviar áudios diários para seu próprio número via WhatsApp, descrevendo fatos do dia. Ao ouvir semanas depois, percebeu padrões que antes estavam invisíveis. A consciência se tornou prova. A terceira estratégia é o ritual da contranarrativa. O gaslighter impõe uma história onde você é sempre o problema. Aqui, você vai escrever uma versão alternativa de cada acusação. Se ele disse, você é muito sensível, escreva, eu sou atento às emoções e isso é força, não fraqueza. Repita essa frase em voz alta diante do espelho por 7 dias seguidos. A repetição ritualizada recondiciona o cérebro. A ciência chama isso de reconsolidação da memória. Maquiavel chamaria de reconstrução da imagem pública interna. Exemplo: Joana, 45 anos, ouviu durante anos que era controladora. Ao aplicar a contranarrativa, escreveu: eu me preocupo com planejamento porque minha infância foi caótica, e isso é um ato de amor, não de opressão. Essa frase se tornou um mantra, que redesenhou sua autoimagem. A quarta estratégia é o ritual da reafirmação física. O gaslighting afeta o corpo. Então, o corpo precisa ser incluído na cura. Escolha um gesto físico que represente poder pessoal. Fechar o punho, abrir os braços, pisar firme. Sempre que sentir dúvida sobre si, execute esse gesto e diga: eu estou aqui, eu sou real, eu confio em mim. O gesto ativa o corpo. A frase aciona o córtex pré-frontal, fortalecendo conexões neurais de autonomia. Exemplo: Ricardo, 50 anos, passou a colocar a mão sobre o coração toda vez que se sentia confuso, dizendo: essa dor é real e eu tenho o direito de sentir. Isso o impediu de cair novamente na armadilha da negação emocional. Essas 4 estratégias não são mágicas, são ferramentas. Mas ferramentas só funcionam quando usadas com consistência. É por isso que precisam ser ritualizadas, transformadas em rotina. Como diria Maquiavel, a ocasião faz o homem príncipe. E neste caso, a ocasião é a prática diária
que faz de você o governante de si. Você está pronto para transformar sua rotina em território sagrado de cura e reconquista? Vamos agora caminhar lado a lado com aqueles que estiveram no abismo e retornaram. Histórias reais de transformação que nos lembram que, mesmo sob as cinzas do apagamento emocional, a centelha da identidade pode renascer. O que você verá aqui não são milagres, são decisões diárias, corajosas e conscientes. Conheça Sofia, 31 anos, arquiteta. Durante 6 anos, viveu um relacionamento onde seu companheiro corrigia constantemente sua memória. Você está confundindo as datas. Isso nunca aconteceu desse jeito. Ela começou a gravar áudios para si mesma após cada conversa importante. Um dia, ouviu um desses áudios e percebeu. Ele estava mentindo. Isso a quebrou e a libertou. Procurou terapia, mudou de apartamento, passou a escrever cartas para si mesma toda semana, relembrando suas verdades. Hoje, ela comanda uma ONG de acolhimento a vítimas de abuso emocional. Ou veja o caso de Alan, 29 anos, professor de história. Durante anos foi alvo de gaslighting por parte de sua mãe, que usava chantagem emocional para controlar suas escolhas. Quando Alan passou a praticar o ritual da contranarrativa, escreveu frases como: "Tenho direito a decidir minha carreira. E amor verdadeiro não exige obediência cega." Repetia essas frases antes de cada telefonema com a mãe. Com o tempo, seus limites se tornaram inegociáveis. Ele não cortou o laço, reformulou-o. Hoje, diz que o amor entre eles se tornou finalmente adulto. Temos também a história de Denise, 52 anos, que vivia sob o gaslighting institucionalizado em sua empresa. Sempre que apontava inconsistências éticas, era chamada de problemática ou pouco flexível. Passou a relatar tudo em e-mails, registrando cada interação. Ao ser acusada injustamente, apresentou um dossiê factual e irrefutável. Foi promovida semanas depois. Criou uma mentoria interna para outras mulheres que enfrentam manipulação no ambiente corporativo. Cada uma dessas pessoas desenvolveu rituais próprios, fundados em princípios universais: registro, testemunho, afirmação e reconquista corporal. E é disso que se trata a liberdade emocional. Não de apagar o passado, mas de reescrever o presente com consciência. MIT 65:0. Agora é sua vez. Proponho um desafio em 3 fases, com ações diárias para reprogramar sua percepção e restaurar seu território emocional. Fase 1. Despertar da realidade. Dias 1 a 7. Todos os dias, escreva 3 situações em que você sentiu dúvida sobre sua própria percepção. Não analise, apenas registre. Ao final da semana, leia em voz alta todos os registros e pergunte: "Isso é mesmo coisa da minha cabeça?" Ou "Alguém me ensinou a duvidar de mim?" Fase 2. Reconquista do corpo. Dias 8 a 14. Escolha um gesto simbólico de reafirmação física. Faça esse gesto diariamente pela manhã e sempre que sentir insegurança. Anote a sensação corporal após cada execução. Perceba como o corpo fala e como, ao escutá-lo, você volta para si. Fase 3. Reescrita da narrativa. Dias 15 a 21. Escolha 5 frases que você ouviu do gaslighter. Escreva uma versão contranarrativa para cada uma. Leia essas frases todos os dias em voz alta diante do espelho. Grave sua própria voz e ouça à noite. Reprograme-se através da sua própria verdade. Ao final de 21 dias, algo mudará. Não será o mundo, será você. E isso é tudo que basta para que o mundo comece a responder diferente. Chegamos ao fim, mas na verdade, estamos apenas começando. Se você ouviu até aqui, não é por curiosidade, é por coragem. Você decidiu olhar de frente para a manipulação e, mais ainda, decidiu restaurar sua autonomia emocional. Gaslighting é uma forma maquiavélica de dominação, sim, mas Maquiavel também ensinou que todo poder só existe enquanto é consentido. Ao retirar seu consentimento,
Você dissolve o império do abusador. Você reconstrói aos poucos uma soberania que nunca deveria ter sido violada. A de sentir, perceber e acreditar em si. Nunca mais aceite que te digam o que você é. Nunca mais aceite que digam que você exagera, inventa, distorce. A sua dor é a sua bússola. Sua memória é sua história. Sua voz é sua armadura. E se um dia duvidar novamente, lembre-se: duvidar é humano. Mas silenciar sua própria verdade é abdicar da sua existência. Você não está só. E agora está desperto. Escolha o espelho. Escolha o gesto. Escolha sua própria voz. Agora é com você.